Eu sou o Xixo e esse é o podcast No Leme, do Instituto Declatra. E hoje, arte, cinema e sobre o filme Encantado, o Brasil em Desencanto, que é um documentário produzido na França que retrata o contexto político-social do Brasil desde a eleição de Lula em 2002 até a eleição presidencial de 2018. Esse filme foi selecionado em diversos festivais e agora chega ao Brasil. Participará como entrevistador comigo Carlos Alberto Matos, jornalista, escritor, pesquisador, crítico de cinema, trabalhou em vários órgãos de imprensa, desde Tribuna da Imprensa, Isto É, Pasquim, Jornal do Brasil, Estadão, Globo, editor de blog, foi presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Rio de Janeiro e participou como jurado em importantes festivais, como Veneza, Berlim, Moscou, Amsterdã, entre outros. É autor de diversas obras literárias. Me pareceu a pessoa ideal, porque já assistiu às diversas versões desse filme, que agora está sendo apresentado no Festival de Cinema de Brasília. Me pareceu a pessoa indicada para, junto comigo, entrevistar. Mas, tendo em vista o seu currículo, eu vou acabar fazendo uma perguntinha para ele, porque não poderíamos perder a oportunidade de ouvi-lo. O nosso entrevistado, o cineasta Felipe Galvão, é cineasta, fotógrafo, tem uma grande obra de vários filmes, vários documentários, curta-metragens, participou de algumas seleções oficiais em festivais e há muito tempo está trabalhando nesse filme Encantado, que eu tive o prazer de assistir uma das primeiras versões já há mais de um ano. E agora estamos todos super felizes com a disponibilização. No final eu vou dizer como vocês fazem para assistir o filme gratuitamente, mas isso eu vou deixar para o final, para dizer como é que vocês fazem para assistir esse filme. Bom dia, Carlos Alberto Matos. Como é que você está? Bom dia, tudo bem, estou aqui na quarentena, né, em quase lockdown total, e aproveitando o tempo para ver filmes, ler, colocar coisas em dia dentro de casa e me cuidar. Sim, e acompanhar o que você está no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo. Tá, eu estou em Curitiba e o Felipe, coitado, está em Paris. Felipe, tudo bem? Tudo bem, grande Xixo, grande Carlos Alberto, obrigado pelo convite, né? Prazer participar aí. Muito feliz de poder lançar o filme finalmente, né, no Brasil, que é o lugar ao qual ele pertence. Eu vi esse filme talvez há uns 2 anos em Paris. Como é que foi esse percurso de lá para cá? Ele tinha um formato, não era um curta, era um média, e agora ele é apresentado num formato de longa. Você podia contar duas coisas primeiro. Como é que foi a ideia desse filme, sobre o que trata o filme? Como é que foi esse percurso nesses 2 anos, desde que eu assisti a primeira versão? É verdade, eu vou começar pelo começo. Então, foi assim, essa história, a história de fazer o filme, né, começa em 2012, bem antes até das primeiras manifestações de 2013, né? Quando eu tentava encontrar no meu bairro, que já apresentava alguns sinais de uma contradição muito clara ali entre uma decadência e já a preparação para os Jogos Olímpicos que se avizinhavam, tentava entender como é que essa contradição ela podia servir para contar alguma história maior do que a do bairro, né? Enfim, nós vivíamos um tempo, né, eu vou dizer assim, uma idade de ouro praticamente no Brasil, que acho que foi coroada ali com a era Lula, né, e Dilma. E 2013 chega, na verdade, eu venho desse bairro chamado Encantado, que é um bairro bem popular, eu sempre tomo cuidado de dizer, eu não saindo de uma favela, mas o bairro, ele é um bairro pobre, né, e vem de uma classe média baixíssima, empobrecida, inclusive, depois, nos últimos anos. Mas e nesses anos, sobretudo Lula e Dilma, né, eu gosto de reforçar porque isso foi alguma coisa muito concreta que aconteceu nesses anos. Eu tive a oportunidade, na minha família, de ser a primeira pessoa a poder me dar o luxo mesmo de, em um momento, no caso em 2013, eu trabalhava já tinha até saído do Rio, eu estava trabalhando em São Paulo, com produção audiovisual, e eu queria estudar um pouco mais, sair daquele imediatismo da produção audiovisual e refletir o cinema, né? E estudar um pouco mais cinema, que era minha vontade desde o início, desde meus primeiros curta-metragens lá em 2005, 2006.
Então eu falei, vou tomar um ano, digamos, sabático, e vim, junto com a minha ex-companheira, né? Nós viemos e em 2013, isso foi, na verdade, a gente veio 30 de junho de 2013, que é quase que uma ironia. E nos últimos dias exatamente, nos últimos dias que eu estava em São Paulo, eu presenciei, talvez, para mim, assim, parecido com o que eu presenciei há pouco tempo aqui, depois nós vamos falar disso aqui em Paris, no ano passado, no fim do ano passado, com os coletes amarelos. Então, foi uma explosão realmente indefinida, inegavelmente popular e com uma força absurda. E eu fui para a rua filmar, sem saber o que eu ia fazer com aquilo, né? E foi aí que tudo começou mesmo, porque eu vim para cá em 2013, eu fui voltando ao Brasil todo ano, voltei ao Brasil regularmente, então toda a minha família está no Brasil, né? Só eu estou aqui. Então acompanhei tudo que aconteceu à distância. E de 2013 até 2018, acho que eu não preciso nem dizer o que aconteceu, porque todos nós sabemos, mas eu acompanhei essa transfiguração do país que eu tinha sido formado em alguma coisa que hoje eu mal reconheço, na verdade. Assim, num país alucinado, num país que elege alguém como Bolsonaro e que eu tenho, sobretudo hoje, a dificuldade mesmo comparar com aquele país que nós vivemos, né? E a dificuldade de leitura está cada vez maior. Mas o filme, então, em 2016, assim que eu comecei a filmar, né, e vim para cá, eu já comecei, toda vez que eu voltava ao Brasil, filmar o que eu via. Eu ia para as manifestações de extrema-direita, eu fui várias vezes, às vezes até disfarçado, para ir para Paulista, filmar, e, enfim, essas imagens todas que estão no filme de manifestação são minhas. São suas, né? Eu filmei, não são imagens de arquivo. Eu nem menciono no filme, porque eu acho que aí fica muito autorreferente, mas, enfim, não pouco importa. Mas elas estão, todas as imagens que estão ali fui eu que filmei. Então, 2013, 14, 15, 16, eu estive no Brasil e filmei essas manifestações. 16, eu consegui aqui terminar um roteiro. Eu entendi que aquela história que eu contava no Encantado era a história de um país que estava entrando em ruínas, né, nessa dimensão simbólica. Finalmente, o bairro, quase que por uma, digamos, ironia do destino, depois de 2016, depois das Olimpíadas, entrou numa alucinante espiral de decadência, né? De violência. E essa história que eu conto no filme do abandono da minha família do bairro, ela é real, realmente. Ela aconteceu. Nós tivemos que vender a casa, que era uma casa muito simples, enfim, mas eles tiveram que vender porque as pessoas que moravam lá eram minhas tias, já bem idosas, não podiam mais sair na rua. Tinha que pegar um táxi para ir fazer compras, para você ter ideia. E quando eu tinha dinheiro para pegar táxi, né? Senão tinha que pedir. Ou seja, o Brasil desencantado. O Brasil desencantado. Pois é. Conclua sobre o formato, né? E aí, em 2016, eu chego e consigo formatar esse é o roteiro. Em 2017, a gente assina, eu consigo, uma produtora daqui, amiga, assinar um contrato com uma televisão brasileira, francesa, que queria fazer um filme sobre o que estava acontecendo no Brasil, basicamente. Só que as minhas intenções eram muito maiores do que um filme para televisão francesa para explicar para o francês o que está acontecendo no Brasil. Paralelamente a isso, a gente estava fazendo uma mobilização aqui, eu junto com Gabriel e Vanessa, que são dois jornalistas que me ajudaram muito nesse que filme. Aparece no filme, né? Que aparece no filme, os dois, né? Exatamente, eu acompanho a vinda deles, né? A volta deles para o Brasil, mas eles me ajudaram muito nas entrevistas. E depois outros também, como Fred Lira e Cecília Pires, que estavam aqui também. Então a gente estava mobilizado para exatamente fazer chegar aqui na mídia francesa, que até então estava reproduzindo a mídia tradicional brasileira, que estava fechada com o golpe contra Dilma Rousseff, estava tentando emplacar uma narrativa diferente aqui. Então isso foi para o filme. O interesse da televisão era fazer um filme mostrar o que estava acontecendo, uma outra visão do que estava acontecendo no Brasil. Isso chegou em 2018, nós terminamos as últimas filmagens e a pós-produção em 2018, correndo para mostrar o filme durante as eleições. Então eu fiquei meio que refém desse imediatismo, né, aqui na França. E o filme tinha que ter menos de uma hora,
Ou seja, isso faz um média-metragem para entrar na grade da televisão francesa. Só que o formato e o projeto original era um filme de 80 minutos que rendesse, feito para cinema, e que rendesse conta de muitas coisas além de simplesmente explicar o que aconteceu no Brasil. Então, era a questão do bairro, sobretudo, que faltava. Na época, foi impossível de conseguir mostrar no Brasil. Durante as eleições, tinha a questão legal de não poder, por exemplo, na televisão brasileira, mostrar nada ligado à política. E depois surgiu um medo enorme de todos os distribuidores de falar de alguma coisa que pudesse jogar contra eles mesmos, o que é compreensível. E agora a desconstrução completa do sistema audiovisual brasileiro e do sistema, digamos, do cinema, do financiamento do cinema, ficou ainda mais difícil. Então surgiu do meu canto, eu decidi terminar a versão que eu queria. Essa versão média-metragem, em 2018, você chegou a liberá-la no Vimeo por uns dias, não foi? Aqui para as pessoas? Isso. E você me ajudou muito nessa época com essa diversão. Foi um furo na matriz que eu consegui fazer com a minha produtora, que não permitia, na época, nenhuma difusão fora do país, sobretudo na internet. Mas eu consegui, com eles, que a gente liberasse durante 3 dias. A gente legendou o filme assim, na correria. Mas o filme, na época, era falado em francês, era um filme feito para o público francês, né, bem didático. Enfim, eu achava que não era a versão brasileira que merecia, né, ir para o Brasil. Tá. E, finalmente, essa de agora, eu acho que eu consegui render justiça ao que eu queria contar e ao material que eu tinha filmado. Deixa eu aproveitar e perguntar para o professor Carlos Alberto, você assistiu a versão longa-metragem? Assisti, sim. Então, conte para os nossos ouvintes qual é a tua percepção da primeira e da segunda versão. Eu acho que na segunda versão o que mais transparece de diferente é o peso maior que o Felipe dá ao bairro do Encantado. Né, porque isso está nas intenções originais dele, né, de fazer esse pandan entre... usei uma palavra francesa, olha que chique. Esse pandan entre o bairro encantado, a situação do Brasil a partir desse ponto de vista, desse microcosmo do Encantado como metáfora de um momento de degradação do próprio país, e o que estava acontecendo na França com os jovens do MD18, que é o grupo que ele participa, e que estavam lá fazendo esse trabalho magnífico de alterar a visão da mídia francesa a respeito do que estava acontecendo no Brasil. Esse balanço agora está mais equilibrado, quer dizer, agora tem mais um espaço para a visão do bairro e essa metáfora que ele queria criar. Eu acho que isso é o mais importante, me pareceu mais importante nessa nova versão. Tá. Felipe, obrigado, Carlos. Felipe, esse teu filme, eu já tinha dito para você que você tinha que se apressar, e eu sei das dificuldades que você teve na pós-produção, porque nesse meio tempo saiu o primeiro filme da Guta Ramos, que é excelente, e depois o multipremiado filme da Petra Costa. Em que teu filme se diferencia desses outros documentários dessa época? Isso é uma coisa sobre a qual eu também quero falar depois, mas quero ouvir o Felipe. É um tema que eu acho que é muito necessário falar, e embora delicado até para mim de dizer, mas eu acho que assim fui talvez o primeiro naquela época não acho que o filme da Guta veio antes. O filme da Guta está muito concentrado, né, no processo. No impeachment. O meu tinha uma vontade de dar conta até o fim, né, até 2018. Então ele saiu antes aqui, né, o da Petração em 2019. E a diferença que eu sinto, assim, eu não gosto de filme dos outros porque, como eu trabalho com isso, eu sei como é e tal, é muito delicado para mim. Eu acho que a Petra faz um trabalho muito bonito e tal, ela é bem experimentada, ela já fez vários filmes. Esse é o meu primeiro longa-metragem, né? O que eu acho que difere no meu filme, o que eu queria, da minha maneira, colocar, é que é um filme que parte de uma voz específica, que é a voz das classes populares. Eu só posso falar desse ponto de vista. Por quê? É o meu ponto de vista pessoal, é o meu lugar de fala. Eu não gosto desse termo, porque eu acho que ele pode tender a uma exclusão dos outros, mas nesse caso o que eu queria não é uma questão identitária, mas eu acho que
é necessário dar voz às classes populares nesse momento, porque elas são os protagonistas do processo todo que a gente viu. E o que eu acho que difere, por exemplo, esse filme que foi multipremiado, é que, mesmo que ele faça justiça ao que aconteceu, muito bem, eu acho que tem uma coisa de ser uma voz que fez parte de um processo privilegiado, tomar conta, né, ocupar o espaço da narrativa que, na verdade, pertence a quem mais sofreu esse processo. Então, o que acontece? Para mim, o Lula é uma questão de identificação, né? Quando o Lula falava, mexia as entranhas da gente. Claro. E as pessoas das classes populares, era uma conexão carnal, né, que ele tinha. E isso vai do extremo amor ao extremo ódio, o que para mim é uma coisa alucinante de ver, né? Porque justamente é carnal, porque justamente é quase irracional. E, infelizmente, o que eu vejo com o Bolsonaro, por exemplo, e aí eu tento no filme mostrar isso... Com aquele personagem lá do Encantado, né? Justamente. O Adelino, que é um cara que eu certamente votou no Lula já. Eu não sei, mas eu nem perguntei a ele, porque a gente tem medo de fazer as perguntas para ele. Mas ele encarna também como você passa desse desencanto total, esse ódio, né, ao encantamento por uma coisa que é odienta. É o oposto, que é odienta, exatamente. O oposto. E só que ele faz parte de uma classe popular, ele é um desprivilegiado, e eu acho que a gente tem que entender campo, digamos, aqui, entender o que aconteceu. O que aconteceu com essas pessoas? Porque enquanto nós não entendemos, a gente pode fazer 1000 filmes e se sentir em paz com o que a gente disse, como se nós tivéssemos resolvido o problema de consciência, né? Mas, na verdade, o problema está muito profundo e muito enraizado, e eu acho que o que eu quis usar nesse filme, aí eu acho que é a diferença, dar voz aos invisíveis, dar voz aos que não se ouvem, ao mesmo tempo que a gente analisa com grandes políticos, com as pessoas que fizeram parte também dessa história. Né? Tá, deixa eu perguntar para o Carlos. Carlos, como é que você vê a diferença do tratamento que ele deu à temática em comparação com o tratamento dado pela Guta Ramos e pela Petra Costa? A gente está presenciando desde 2013 uma espécie de renascimento do cinema político no Brasil, né? O cinema brasileiro estava muito voltado para um olhar mais antropológico e tal, o documentário principalmente. E de 2013 para cá a gente teve esse revival do cinema político, e vários são os documentários que dá para ter, já se tem um acervo bem razoável de filmes que procuram refletir sobre esse momento brasileiro de 2013 e 2018, né? E a maioria desses filmes, como O Processo, por exemplo, da Maria Augusta Ramos, o primeiro deles de todos, que foi o filme Manifesto, O Golpe de Estado, da Paula Fabiano, que saiu em 2017, né, O Esquerdo em Trânsito, do Renato Tapajós, já vimos esse filme lá de Porto Alegre, do Boca Migoto, um monte de curtas e médias e tal. A grande maioria desses filmes procura, de alguma maneira, lançar um olhar não muito pessoal, um olhar de observação, um olhar jornalístico, ou de um documentário de observação, como é O Processo, né? Onde a perspectiva, o ponto de vista do autor não está expresso claramente, não está expresso de uma maneira direta, né? E eu acho que entre esses filmes todos, o seu e o da Petra são os filmes que mais, o Democracia em Vertigem, são os que mais trazem esse olhar, essa fala direta do personagem envolvido com as emoções, o histórico desses acontecimentos, né? No caso da Petra, realmente do ponto de vista de uma elite que participou do poder durante todo esse tempo, e que agora, pelo menos ela, se vê um pouco desgarrada desse ambiente, desse mundo, desse contexto familiar, e procura fazer um filme com um olhar diferente né? E o seu, que é, desse ponto de vista, como você já bem falou, das classes populares. Agora, ainda em relação ao seu filme, ao filme do Felipe, o que eu acho interessante é que, primeiro, ele é um filme que combina o ponto de vista de jovens estudantes, jovens militantes e celebridades da política, né, como Alain Badiou, como o Haddad, como consagrados que aparecem ali, o Vladimir Safatli, né? Eu acho que tem essa diferença, e tem a diferença de ser um filme que oscila entre o fora e o dentro do Brasil, né? Oscila de uma maneira muito, muito
bacana e muito original, porque ao mesmo tempo que transmite esse ponto de vista muito pessoal, íntimo, de dentro do Brasil, dessa família do Encantado, ele vai ao mesmo tempo mostrar o trabalho desses jovens em Paris que ajudaram, fizeram esse trabalho esplêndido de mudar espaço do noticiário europeu, francês, principalmente, sobre o que estava acontecendo no Brasil, e esses grupos de apoio à democracia no exterior, grupos brasileiros apoiando a democracia no exterior, têm feito um trabalho também maravilhoso e que são, em grande parte, responsáveis por se ter hoje uma visão mais justa do que está acontecendo, né? Porque se dependêssemos da mídia brasileira, nós estávamos todos nos braços do capeta, né? Então, eu acho que o filme O Encantado tem essas características, eu acho que o diferenciam bastante desses outros filmes. Pois é, eu queria perguntar isso para o Felipe. Há uma crítica, a meu ver, boçal, que sempre tenta desqualificar os realizadores ou os autores de livros, sociólogos, professores, etc., quando falam a partir de si, ou seja, que colocam a sua marca pessoal em relação à obra que estão produzindo, seja ela uma peça de teatro, seja ela um filme, qualquer das manifestações artísticas. Por outro lado, parece que há um renascimento de uma imbecilidade que eu pensei que tivesse ficado lá nos anos 30 ou 40 em relação à crítica à arte engajada. Como se a arte, para ser arte, teria que falar a partir de um local, desde logo inexistente, impossível de materialização, que seria o local da neutralidade. Você assume a posição de parte interessada com o passado e que com o objetivo óbvio de fazer uma crítica do passado para projetar um futuro. Como você vê isso e se não teme que essa crítica, que de certa forma foi feita ao filme da Petra Costa, em relação a essa tua realização? É legal você falar isso, porque é muito importante, né? Eu acho que vocês pontuou algo que eu tenho visto, assim, né? E eu, ontem mesmo, comentando com minha companheira, citei esse embestamento, a bestialização, né? Tem até um livro, Os Bestializados. Essa bestialização, processo de bestialização, digamos, da sociedade, e não é só no Brasil. Eu preciso dizer, eu tenho visto aqui também. Embora na França ainda tenha uma... Na França, não estou falando na Europa, mas na França especificamente, tenha, por causa do peso do Estado da Educação Nacional, você tem uma resistência ainda grande. Mas os Estados Unidos, como é que estão? Os Estados Unidos estão talvez igual ou piores do que aqui, nossa. Eu acho inacreditável. Isso me move as entranhas, como os Estados Unidos, por exemplo, que são o país que é o farol da bestialidade e que nos fez chegar até esse ponto também, e, assim, por propagar a bestialização culturalmente. Eles não têm essa nota. Nós temos a nota de o Brasil é ridículo, olha, o Bolsonaro, olha isso, não sei o que, olha o que aconteceu com ele. O Trump é presidente dos Estados Unidos, né? E eu acho que a reverência à América, ela passa todas as fronteiras, e isso vai dentro da esquerda como a direita, entendeu? Então, a gente achar, por exemplo, que a gente vai fazer uma revolução assistindo as séries no Netflix, é inacreditável. Nós estamos todos em casa assistindo Netflix, seguindo os algoritmos. Entendeu? A gente saiu das novelas da Globo para ver Netflix. Então, assim, o sistema é o mesmo, né? O que eu queria falar sobre o Ego Trip, sem politizar muito, porque isso me irrita, eu acho que tem uma diferença entre você... Primeiro, tem uma grande diferença entre cinema documentário, porque documentário é cinema, e reportagem. Você tem que ouvir, tem que ir lá ouvir o cara da direita, você tem que fazer o balanço e tal, ouvir os dois, dar o contrário. Eu fiz jornalismo, eu sei o que é dar o contraditório. Só que o cinema não é o lugar para isso. O cinema é arte, né? Então, assim, a arte parte de... A boa arte, né? Ela parte de coisas que você viveu. Pessoalmente. Ou você cria um alter ego, digamos, né? Como dentro do filme eu tenho vários, talvez eu projeto várias, porque são meus amigos, porque são pessoas que viveram as mesmas coisas que eu, como Dante, por exemplo, na Divina Comédia. Os primeiros grandes clássicos são
são sempre partindo de vivências pessoais. Isso Chaplin se colocava em cena, o Woody Allen, todos os filmes dele são sobre ele de uma maneira ou de outra, ou é ele atuando ou outra pessoa. Só que quando eu acho que nós brasileiros, nós temos um problema mesmo, eu acho que é aí que me inquieta muito e aí é uma coisa assim, a gente quando se vê mesmo, né, falando de uma coisa tão dramática foi o que a gente viveu, parece que a gente tem vergonha, sabe, assim, de se ver, Então, é ruim, entendeu? Quando alguém, por um brasileiro, né, se coloca, né? Se coloca e fala. Então, por exemplo, mesmo as críticas à voz da Petra, que aconteceram na época, eu lembro, embora eu acho, o que eu acho que às vezes pode ser desagradável é você levar muito para um lado pessoal que se distancia da realidade. Eu tentei tomar esse cuidado no filme, não partir no ego trip, né, não partir numa coisa... minha vida aqui, meu dia a dia e tal, e olha como isso reflete o Brasil. Não é isso. Na verdade, eu estou dentro de um processo, e como é o meu bairro, sou eu que estou em Paris, e tá, eu tenho que me assumir como condutor desse negócio. Eu não sou o personagem principal, entendeu? Nesse filme. O personagem principal são várias vozes, que eu, inclusive, é um filme que tem 30 entrevistados. 30. Eu tenho 30 entrevistados no filme, porque eu queria, e eu creio que eu consegui, de uma maneira ou de outra, fazer um filme com várias vozes diferentes, combinando, como o Carlos bem falou, os jovens com os consagrados, os invisíveis com as celebridades, e fazer um filme que mostra a pluralidade do que estava acontecendo, né? E eu acho que esse é o grande lance, é você tentar usar essa voz pessoal de maneira a dar voz aos outros, entendeu? Então, a tentativa no filme, por exemplo, se você quiser, eu te dou uma anedota. Não havia voz off no filme até a última semana. No médio não tinha. Tinha uma voz off em francês, né? E eu, assim, eu, na verdade, não queria botar voz off. Eu queria que o filme fosse contado pelas pessoas. Só que chegou um momento onde aí foi uma coisa daqui mesmo. O cinema francês é um cinema de voz off. A tradição aqui é voz off até o fim dos tempos. Eu não gosto, mas eu acho que a voz off, quando ela é bem feita, ela agrega aquilo que você vê. Pode sentir um sentido poético. E eu tenho algumas referências que eu considero como o Werner Herzog ou o Terrence Malick, que são dois cineastas que usam muito bem a voz off. O Herzog no documentário e o Malick na ficção, sem descrever o que nós estamos vendo. E o que eu acho triste, às vezes, nessas críticas, não só ao meu filme, a qualquer filme que fala um pouco é que você não vê isso nos filmes que falam a mesma coisa, não em português, que não falam do Brasil. É verdade. Não é? Por exemplo, o filme do Terrence Malick é genial, entendeu? É um filme iraniano que é muito mais conceitual que qualquer filme brasileiro. É maravilhoso, é incrível, é quebra-cabeça. Agora, quando tem uma coisa que ouvir o português é um problema. Você vê que é um preconceito que existe com o próprio cinema brasileiro, né? Porque as pessoas ouvem, entendem o que está sendo falado e rejeitam. Quando no filme estrangeiro você vai pela legenda e você não rejeita, porque você está lendo, é outra coisa. Exatamente. Para finalizar, eu hesitei até o último momento manter uma voz, eu falando em francês. Mas, originalmente, escrevi em francês a voz, só que eu falei assim, não, o filme é brasileiro, o filme não é brasileiro, o filme é francês, o filme é completamente produzido aqui. Embora eu tenha quase que coproduzido com tantas idas e vindas minhas. Eu sou brasileiro, mas é uma versão para o Brasil, né? Era um filme para o Brasil. Versão, né? Exatamente. Eu acho assim, eu queria eu mesmo reencontrar a voz do meu país, sabe, assim? E eu acho que eu precisava. E eu achava assim, por que eu vou falar francês? Pode até pegar mal, inclusive, falar, agora ele é chique, fala em francês. Ia ser outro tipo de crítica, entendeu? Então, eu acho que assim, é ótimo que venha isso, porque mostra mais uma coisa que a gente precisa tratar, a gente como brasileiro. A vergonha da nossa história ou a vergonha, não é? O complexo de vira-lata, a verdade é essa. Ô, Felipe, você falou que tem 30 entrevistas no filme, eu queria que você comentasse duas, rapidamente, assim, só como é que foram essas duas entrevistas, com o Alain Badiou e com a Dilma.
Essas Se você lembrar, foram, assim, alguma curiosidade sobre essa entrevista. Foram incríveis essas entrevistas. Com a Dilma, nosso companheiro Xixo foi um dos que me ajudou muito também a conseguir essa entrevista, porque foi muito difícil. Ela foi naquela época que, né, na verdade, ela tinha acabado, ela estava sofrendo ainda o processo de impeachment de uma maneira ou de outra, e eu consegui uma entrevista com ela quando ela estava fora do Brasil, em Sevilha. Em Sevilha, exatamente, num curso que eles dão lá com o Instituto Herrera Flores, e, na verdade, eu consegui, até no último momento, a gente não sabia se ela ia topar falar. A gente foi para lá e tal, conheci a presidenta nessa ocasião, e finalmente ela topou, a gente foi organizado, e conseguimos arrumar um salão incrível, que era um piano bar. E como ela se atrasou para a entrevista, nós tivemos o tempo porque quando você entrevista política, você não tem tempo para montar um quadro, né? Bem montado. Na correria. E com ela a gente teve o tempo de montar o quadro. Eu e o Rodrigo Torres, que foi o diretor de fotografia desse filme, que é um grande fotógrafo, a gente conseguiu montar esse quadro bem, e a entrevista foi tranquila, porque ela tinha tempo, ela estava bem, ela estava fora do Brasil, ou seja, sem aquela coisa do imediatismo de responder as pessoas. E ela, sobretudo, a Dilma, para mim, ela é uma pessoa que ela carrega nela, se você sente, né? Ela carrega o que ela viveu, e ela encarna isso, essa indignação, ela encarna como ninguém. Assim, quando esse assunto vem à tona, ela encarna com uma verdade que poucas pessoas eu vi no filme encarnarem, né? Convicção, né? E força, né? Exatamente. E o Alain Badiou? O Alain Badiou é um demiurgo, digamos, aqui da filosofia política. Talvez o filósofo mais importante francês vivo ainda, filósofo que fala de política, né? Aquela grande levada de filósofos que pensam política. É um filósofo de esquerda, de extrema esquerda, ele é comunista na base. E minha decisão por entrevistá-lo foi que ele não era um especialista do Brasil. Eu não queria entrevistar um especialista do Brasil que conhece todos os códigos, está preparado para falar. Eu queria alguém que tinha uma relação quase que era um grande pensador de política e que conhecesse o Brasil. Claro, pois você sabia que ele estava acompanhando de alguma maneira o que estava acontecendo, né? Justamente. Ele é um cara muito acompanhado e respeitado no Brasil. Ele conhecia o Brasil, eu fui várias vezes no Brasil, e se interessa muito pelo que estava acontecendo no Brasil, mas tinha um distanciamento que permitia ele se descolar dos fatos. E ele falou, ele deu uma entrevista bárbara de 1h30 para a gente, onde ele faz uma leitura para ele do que é o Brasil para ele, né? Isso foi o que mais me interessava. E eu tento fechar o filme com algumas das trechos da fala dele, porque eu achei bonito, assim, para a gente ver o que nós somos da boca de alguém que não é como nós, entendeu? Nesse momento. E ele termina com uma coisa de uma profissão de fé, uma esperança na energia dos brasileiros para se reinventarem e tal, que é uma coisa que eu nem sei se a gente pode ter o luxo de ter hoje em dia, né? Essa esperança. Mas, enfim, ele dá essa nota no final. Eu acho assim, o Carlos e Xixo, eu moro aqui há 7 anos. Hoje eu comecei aqui para passar 1 ano e 2 anos estudando, e aí o Brasil foi se desmontando. Eu fui ficando cada vez menos com a possibilidade de voltar e trabalhar no Brasil. A minha vida se transformou, o meu nível de vida no Brasil era muito maior do que eu tenho hoje. As escolhas que eu fiz me levaram a isso. E eu tenho uma carreira que eu comecei aqui. Eu não sei, e agora hoje em dia no Brasil, eu não sei como um dia eu posso vislumbrar uma volta, porque sobretudo na minha área a coisa ficou muito mais complicada, mas o meu tema de coração é o meu país, é o Brasil. Mas essa questão que você falou, que o Badiou traz como esperança, é a única coisa que eu realmente vejo aqui, que nós temos, sendo brasileiro no exterior hoje, nós temos uma capacidade, um poder de fogo, de resposta, de criatividade, porque nós nunca dependemos de verdade, né? Assim, começamos
a conhecer o que é um Estado na era de Lula-Dilma, mas a gente tem um poder de se virar, de reagir, de criar uma alternativa que poucos povos do mundo têm. É por isso que assim, o Bolsonaro, seja Moro, que para mim é pior que o Bolsonaro, ou Dória, que para mim é 3 vezes pior. Essa gente, o Brasil vai continuar andando fora da institucionalidade, e para mim isso ficou muito claro nos últimos anos, né? Isso vai, os governadores do Nordeste se mobilizando, enfim. Eu acho que a desobediência civil, por exemplo, é algo que no Brasil é um caminho, por exemplo, de resistência que no Brasil pode acontecer muito naturalmente e que só pode ser contido com muita violência. Que aí é outro problema, né? Infelizmente, nós não podemos esticar muito essa nossa prosa, mas eu gostaria só de... Seguramente, os nossos ouvintes já estão seduzidos para assistir o teu filme. Eu gostaria que você contasse um pouco quantas horas você já tem de filmagem dos Coletes Amarelos na França, e o que se pretende fazer com esse material, esse enorme material que você está coletando. Dá para fazer um outro filme, e que tipo de conexão isso poderia ter com a realidade brasileira? É legal você falar. Eu acho que a história do Brasil ela continua, mas a gente vive, para mim, uma série no estilo Netflix, a cada dia, com um retorno de situações assim, absurdo, que, para mim, na verdade, a história está suspendida no Brasil. Assim, a gente não tem nada acontecendo. A última coisa que aconteceu mesmo foi a eleição do Bolsonaro. E de lá para cá, são anedotas acessórias, mas eu acho que o que eu vivi aqui, você mencionou os Coletes Amarelos, é quase que a história do Brasil parece que deu um start para outros lugares no mundo a história avançar. E o que aconteceu nos Coletes Amarelos aqui, eu devo ter umas 40 horas já gravadas, é parte dessa história. Eu ainda não entendi, porque é muito difícil a gente entender o que está acontecendo, quais são as interseccionalidades aí, quais são as ligações, mas que existem. E eu sempre serei um brasileiro morando na França, então a relação ela vai ter que existir, né? O próximo projeto tem a ver com o Brasil, tem a ver também com a França, então é nele que eu estou trabalhando agora. Legal. Escute, Carlos, quer fazer mais algum comentário para terminar? Fiquei pensando assim sempre em como 2013 é retratado nesses filmes, né? Mas é uma conversa mais longa. Se o Felipe conseguir falar em 1 minuto ou menos como ele encarou 2013, você está falando agora dos Coletes Amarelos, que deve ter alguma semelhança nessa confusão ideológica que se apresenta. Para mim, 2013, desde o primeiríssimo momento, foi uma merda. Foi o anúncio do caos, foi o anúncio da nossa derrota. Mas as pessoas têm muito cuidado em tratar disso, porque tinha parte da esquerda que estava profundamente envolvida no 2013, e não vai nunca admitir que foi um erro. Entendeu? Eu queria, só se o Felipe puder resumir muito rapidamente sobre isso, que eu acho importante em todos esses filmes. Eu vou te responder uma frase, o que eu acho que foi, e que tem a ver com o que eu vi depois aqui. Foi uma explosão festiva, mas real. Não dá para dizer que foi um delírio coletivo. Mas, como todas as explosões, festivas ou não, perigosa, e foi talvez o start para a semente do fascismo que viria depois, mas eu não acho que eu acho que, sobretudo, o erro, digamos, da esquerda foi não conseguir direcionar aquilo ali para alguma coisa a nosso favor, ao favor de uma progressão ainda mais violenta, mais rápida dos direitos sociais, e a esquerda e a direita entendeu isso rapidamente, financiou e criou o MBL, criou o Vem Pra Rua, e foi adiante, e eles ganharam nesse esteio, né? Bom, Mélenchon, quando esteve aqui para visitar o Lula, ele disse exatamente as mesmas coisas. Por isso ele dizia que o grupo político dele, da France Insoumise, estava participando dos Coletes Amarelos exatamente para não permitir que acontecesse na França o que aconteceu no Brasil com a apropriação da explosão popular
a vida no Brasil em 2013. Felipe, agora, para concluir, como é que as pessoas fazem para ver teu filme? Ele vai passar no circuito comercial? Antes disso, tem como ver de que forma eles poderiam acessar esse teu filme? Tendo em vista que está liberado agora durante o Festival de Brasília, mas quando esse podcast for ao ar, já não estará mais disponível naquela plataforma. Como os nossos ouvintes podem fazer para assistir o filme? Essa é uma questão que é um pouco chata, porque até domingo, isso é certo, ele vai estar no site do Festival de Brasília, e ele vai estar no site, numa plataforma de streaming gratuitamente, só basta fazer um cadastro rápido. Depois disso, nós estamos aqui agora com todas as dificuldades, eu acho que as pessoas vão compreender, que é mostrar um filme desse político no Brasil, com um distribuidor agora com as salas de cinema fechadas. Nós estamos tentando fazer o filme sair no Brasil, que seja em sala, que seja em uma outra plataforma de streaming, que seja em algum canal. E isso a gente já está conversando com a minha distribuidora no Brasil atual, que é a Fênix. Perfeito. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Felipe Galvão. Nós esperamos ansiosamente pelo filme nas salas ou em alguma dessas plataformas. Agradeço enormemente a participação de vocês. Obrigado pela fala também, foi um prazer. Prazer todo nosso.